Se eu tenho fazenda, onde ele está? Se eu tenho conta no exterior, mostre a conta, porque eu mostrei a de todos que foram denunciados por mim. Garotinho, depois dessa fase, né, agora que você teve a oportunidade de falar, né, desse momento da tua vida, a gente vai seguir e vai trazer agora as tuas propostas, né, em relação ao que você pensa para o governo do Rio de Janeiro, você como pré-candidato. Atenção, hora certa, rede, são 10 horas e 18 minutos. Eu gostaria de começar passando a palavra para nossa companheira, a comentarista PAN, Fabiana Barroso. Fabi, boa noite. Boa noite, Antônio Garotinho. Prazer recebê-lo aqui conosco aqui na Jovem Pan. Eu tenho uma pergunta só em relação, porque eu estava lendo a respeito, parece que tem esse julgamento que o senhor mencionou no STF, está na segunda turma, está pendente, ainda precisa da decisão dele, talvez, para que a sua pré-candidatura se confirme ou não. E se está pendente, quais são os ministros que votaram? Fabiana, na verdade o que está lá não é um caso meu, é o caso de um vereador, né, que estava nesse mesmo processo e está se entendendo que caso ele vença, eu por extensão, como meu caso não foi nem julgado do TRE ainda, né, eu também já teria o benefício dele. No caso do vereador está empate, 2-2, votaram favoravelmente o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski, e votaram contra o ministro Cássio e o ministro Fachin, e pediu vistas o ministro André Mendonça, mas eu digo, esse caso não é meu, esse caso é de um vereador, como ele faz parte dessa suposta distribuição de programa social em troca de voto, né? Se de fato a tese dele for vencedora, e que está muito clara que porque as provas não foram periciadas, eu, logicamente, vou pedir extensão. Garotinho, depois de tanto tumulto, né? Por que você quer voltar para o governo do estado? Sua esposa já foi governadora, você tem uma filha que atua na política, assim, a sua família hoje, ela está muito voltada para a política. Mas depois de tudo que você passou, das denúncias que você fez, dos processos que você sofreu, o que justifica você voltar para a política, principalmente para o governo do estado do Rio de Janeiro, que é um estado que tem muitos problemas a serem resolvidos, né? Muitos ligados à área de segurança pública. Você já esteve à frente disso, você já enfrentou esses problemas. Então, o grande questionamento é assim, por que você, Antônio Garotinho, quer assumir esse compromisso de novo com o povo do Rio de Janeiro? São 10 horas e 21 minutos. Antônio Garotinho. William, sua pergunta é muito boa e oportuna. Na verdade, eu era candidato a deputado federal até alguns meses atrás. Todas as pesquisas indicavam que eu seria, de novo, o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro. Na eleição que eu concorri, eu fiz 700 mil votos para deputado federal. Só para você ter uma ideia do que isso significa no Rio de Janeiro, o próprio presidente Bolsonaro, quando foi candidato a deputado federal, teve em torno de 450 mil votos para deputado do Rio de Janeiro. Mas, diante do quadro que se formou no Estado, não houve outra opção para mim e para a população. Para a população, eu tenho, onde eu vou, as pessoas me pedem, Garotinho, volta. Volta porque os programas sociais que você e a Rosinha criaram, acabaram. Volta porque as delegacias que foram informatizadas e modernizadas por vocês estão destruídas. Volta porque aquela mesma turma de Sérgio Cabral que você botou na cadeia está de novo tomando conta do governo do Estado. O atual governador é chamado nas rodas da política de Cláudio Cabral. O nome dele é Cláudio Castro, mas ele é conhecido como Cláudio Cabral. Então, a população, eu até digo a você, seria muito mais cômodo para mim, né, ser candidato a deputado federal, seria um deputado bem votado, iria para Brasília, mas eu, depois de tudo que passei, conforme você mesmo falou, né, eu não acho justo que aos 62 anos de idade,
com a experiência que eu tenho, eu vejo o Rio de Janeiro entra um dilema. Um candidato despreparado, totalmente, Marcelo Freixo, não tem condições de governar o Estado, não tem nenhuma experiência administrativa, e o outro que segue pelo mesmo caminho que levou o Rio de Janeiro a essa situação de crise institucional. Cabral, depois Pezão, depois Witzel. O atual governador não foi nem eleito, ele era vice. Fabi. Antônio Garotinho, tem a pergunta, acho que principal ao Rio de Janeiro, não tem como a gente não falar disso, é em relação à segurança pública. Acho que a questão, uma das mais complicadas, o Rio de Janeiro, infelizmente, tem a fama e parece que deita na cama de ter milícias, de ter bicho, né, o jogo do bicho organizado, crime organizado, as comunidades. Como o senhor enxerga essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que recentemente não permite que os policiais subam aos morros para poder fazer operações policiais? Antes de responder diretamente a sua pergunta, o Rio de Janeiro abandonou uma estrutura de segurança pública criada no meu período, que era baseada num tripé: prevenção, modernização do aparelho policial e repressão qualificada. Prevenção, fazendo inúmeros programas para jovens, para que eles não caiam na armadilha fácil do tráfico nas comunidades. Modernização, criando o maior banco de dados criminal e o Instituto de Segurança Pública, através de uma série de medidas que nós adotamos, inclusive com corregedoria externa, com treinamento dos policiais, construção da nova sede do BOP, enfim, uma série de medidas que modernizaram a polícia. E a repressão qualificada parte de um princípio: a melhor polícia é aquela que atira menos e prende mais. Atirar é sempre o último recurso que qualquer polícia deve utilizar. Ela só deve atirar quando é necessário, não pode ser vítima. Quando o bandido parte para o confronto, ela tem que partir. Eu acho que a medida do Supremo Tribunal Federal foi em função de que, como não tem política e as operações estavam sendo feitas de qualquer maneira, estava vitimando tanto os policiais quanto pessoas inocentes. O Rio de Janeiro tem o maior índice de letalidade cometida por polícia e de policiais vitimados por bandidos. Então, teve que se tomar uma medida para tentar se ter uma mínima política. Como eu citei agora há pouco, o governador não tem experiência nenhuma, ele nem estava preparado para ser governador, era um vereador que foi colocado como vice em função da cassação do juiz, ele assumiu, ele vai levando. Mas não tem estrutura, a polícia não tem programa, ela não tem nem mais treinamento. Você passa num concurso, ganha uma farda, né, e bota uma arma na cintura e vai ser policial. Ora, onde é que isso funciona assim? Garotinho, olha a hora certa, rede, são 10 horas e 27 minutos. Garotinho, você fala que o governo Cláudio Castro, na verdade, a estrutura dele é aquela que ele herdou do Cabral, ou seja, o sistema é o mesmo. E muitos dizem que o Cabral herdou um sistema seu, com o pastor Everaldo, Edson Torres, Eduardo Cunha, que essa turma, na verdade, ela se formou na sua gestão, na sua e da Rosinha. Isso é fato? Não. Veja bem, as pessoas participarem do governo não quer dizer absolutamente que elas tenham influência no governo. O pastor Everaldo era uma pessoa de confiança do Witzel. O Cláudio Castro, no governo de Cláudio Castro, a corrupção passa por outros caminhos. Hoje, a corrupção no governo Cláudio Castro, da mesma maneira que ocorria no Sérgio Cabral, onde o Everaldo não participou, onde o Eduardo Cunha não participou, é outro esquema completamente diferente. Hoje, da mesma maneira que o Cabral atuava, né, deixando que a corrupção fosse sistêmica, né, o que está ocorrendo no governo Cláudio Castro. É preciso entender, William, que uma corrupção aqui, outra ali, isso existe em qualquer lugar.
por mais honesto que seja o governante, ele não pode impedir que um fato ou outro isolado ocorra dentro de uma prefeitura, do governo estadual, da presidência da República. São fatos que ocorrem e o que tem que se tomar é providência imediata quanto ao fato. O que há hoje é o que havia no governo Sérgio Cabral, um governo para roubar. As pessoas estão se tornando milionárias no governo. O escândalo, quando ele estourar, vai ser tarde demais. Você tem provas disso, Garotinho, que você está falando? Quando eu disse a respeito do governo Sérgio Cabral, as pessoas também perguntavam a mesma coisa que você. Você tem prova, Garotinho? E eu provei tudo. E se for necessário, se as medidas não forem adotadas, né, eu espero que seja, não só eu tenho conhecimento, autoridades têm conhecimento desses assuntos todos. O que acontece, por exemplo, no sistema de barreira fiscal do Estado, é um escândalo. É uma vergonha. Empresários estão sendo extorquidos para passar na barreira fiscal. Tem que pagar. Então, eu não quero aqui antecipar fatos, mas uma leve investigação, não precisa muito profunda não, uma leve investigação sobre a evolução patrimonial de algumas pessoas do governo vai constatar claramente o que eu estou falando. Então, mas nós não tivemos uma força-tarefa contra fraudes e impostos de barreiras fiscais, de barreira fiscal no Rio de Janeiro, isso em 2021, que acabou resultando na prisão de 8 pessoas? Sim, prenderam os magrinhos, né? Os roubalos ficaram soltos. Fabi. Poderosos não foram presos. A minha dúvida que eu tô assim bastante quando eu ouço o senhor falar, desculpa. Não, pronto, deixa só o Garotinho concluir o raciocínio. Pois não, Garotinho. Eu ia dizer só o seguinte, você acha que um esquema que envolve bilhões de reais ia ter só funcionário ali? Não tinha mais ninguém, não tinha mais ninguém da cúpula? Duvido muito. Fabi, desculpa, Fabi. Imagina, quando eu ouço o senhor falar, eu fico com uma sensação, aí o senhor pode esclarecer, que eu acho que isso é muito importante para a sua pré-candidatura, se por acaso a sua vontade de voltar ao poder aí do governo do estado do Rio de Janeiro, não seria uma vingança contra esses políticos que o senhor mencionou, seria realmente para fazer algo diferente para a população. O senhor pode esclarecer bastante esse ponto? Não, tranquilo. Eu não quero me vingar de ninguém, não tem necessidade de me vingar do Cláudio Castro, porque eu acho que a população do Rio não quer mais ver o Estado sendo saqueado. Então, eu tenho um programa claro. No primeiro quadrimestre eu vou cuidar do plano de recuperação fiscal. Logo, paralelamente a isso, eu vou colocar um plano de emprego no Estado, através de vários setores que já estão mapeados pela minha equipe. Eu vou imediatamente, assim que tomar posse, reformular toda a estrutura da segurança pública do Estado. Eu tenho um programa, e eu tenho experiência pública, né? Pelo tempo que eu estou na administração pública, eu adquiri maturidade, equilíbrio suficiente para não fazer política com o fígado. Agora, fingir que você também não está vendo o que está acontecendo não é correto para com a população. Garotinho, vamos lá. Teu plano, você falou sobre as delegacias, né, que a sua época você informatizou e procurou trazer tecnologia, né, para a área de segurança pública. Teu plano para a área de saúde, caso você seja eleito? Olha, a área de saúde hoje ela está muito municipalizada. O Estado, na verdade, ele cuida da parte mais de média e alta complexidade, porque os municípios é que cuidam da atenção básica. Na verdade, o que o Estado tem que fazer é repassar recurso suficiente para os municípios e melhorar o atendimento nos centros de referência. É isso que hoje é necessário.
E, por exemplo, eu tinha um programa chamado Farmácia Popular, onde o Estado tinha um instituto chamado Instituto Vital Brasil, onde nós fabricávamos remédio e esses remédios eram vendidos a R$1 para a população. Isso era um sucesso total. Não sei, o Sérgio Cabral resolveu acabar com as farmácias populares e a população se sente hoje desprotegida. Nós vamos recuperar esse programa, voltar com esse atendimento e fazer com que os hospitais regionais, por exemplo, você tem um hospital importantíssimo na região dos Lagos, um local muito conhecido em Barra de São João, fechado. O Estado não dá recursos para que esse hospital volte a funcionar. Pegar os hospitais regionais e colocar para funcionar, porque o forte hoje da saúde, com o sistema único de saúde, é a atenção dada pelo município. Fabi. Garotinho, eu li uma declaração que o senhor deu numa recente entrevista dizendo que partido político se usa como se fosse uma fantasia, né? Você pula lá o carnaval, algo assim que o senhor disse, e depois você descarta. O senhor está no União Brasil. Então, qual é o seu relacionamento com o pessoal do União Brasil? E aproveito a pergunta também para saber se é verdade, se o senhor vai fazer uma dobradinha aí com o presidente Bolsonaro. Olha, primeiro vamos lá. A minha declaração foi independente da minha vontade. Independente da minha vontade. Os partidos políticos do Brasil são usados como fantasia de carnaval. Os políticos usam e depois descartam. Não foi isso que colocaram no título. Garotinho. Colocaram no título como se eu tivesse feito uma afirmação. Como se eu pensasse isso. Não foi isso que eu disse. Eu falei, independente da minha vontade. Mas não é isso que acontece na prática? Eu estou falando de uma questão prática, né? E quanto à eleição nacional, eu ainda não me defini. Acho que o quadro nacional, independente daquilo que todo mundo acha, que a eleição está polarizada entre dois candidatos e que não vai mudar, e que não há possibilidade de mudança, por experiência própria, quando eu disputei a eleição para presidente da República em 2002, eu comecei com 2% e terminei com 19%, apenas a 3,5 pontos atrás do Serra. Quase que eu fui para o segundo turno com Lula, fazendo aproximadamente 16 milhões de votos. Isso só ocorreu quando começou o horário eleitoral, quando os candidatos puderam ter a mesma visibilidade, o mesmo grau de conhecimento. Você tem hoje duas pessoas que são conhecidas por toda a população, o presidente e o ex-presidente. Também tem aí o Ciro, mas um temperamento que, embora tenha um bom programa de governo, mas não agrada a população, né? Porque o Brasil, mesmo as pessoas forçando uma polarização entre direita e esquerda, o nosso povo é um povo diferenciado. Quando você se refere, por exemplo, a questões de princípios, e você pergunta, você é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra. Você perguntar ao povo, o povo também é contra. Isso é uma posição de direita. Se você perguntar, você é contra ou a favor a liberalização das drogas? Eu sou contra. O povo também é contra. Isso é uma posição de direita. Agora, quando você pergunta quem é o responsável pelo desemprego, ele diz, é o governo. O governo é o Estado, não é o mercado. Isso é uma posição mais à esquerda. Quando você pergunta quem é o responsável pela alta dos combustíveis, ele não vai dizer que é uma crise global, que é a realidade. Ele vai dizer, é o governo, ele vai culpar o Estado. Então, o nosso povo, quanto a princípios, ele tem uma posição conservadora, como eu tenho. Agora, em relação a questões de economia, ele ainda é um pouco estatista. Garotinho, você falou sobre o trabalho do Cláudio Castro, que ele não entende segurança, que não tem um plano para a área de segurança pública, mas fato é que ele
através da gestão dele, prenderam mais de 1.000 milicianos, enfim, eles levantam essa bandeira, né, no último ano desse trabalho. E as milícias, elas surgem no início de 2000, é justamente no período em que você está. Você ficou de 99 a 2002, não é isso? Eu fiquei de 99 até 2000, abril de 2002, saí, me candidatei a presidente, a Rosinha se candidatou a governadora, ganhou no primeiro turno, assumiu em 2003 e foi até 2006. Ou seja, no início da milícia, era a gestão família Garotinho. Você viu isso acontecer? Porque falavam que era aquela história da polícia comunitária. Isso surge no seu governo e no governo da Rosinha? Isso existia no Rio de Janeiro há muito tempo, em Rio das Pedras, né? Todo mundo sabia da existência da... Não era nem polícia comunitária, eles chamavam de polícia mineira, né? Isso já existia. Isso se intensificou, dito mesmo por pessoas ligadas à própria milícia, no governo Sérgio Cabral. No meu governo não se tem conta disso. No meu governo nós temos um firme combate ao tráfico de drogas e você deve se lembrar, porque o Brasil inteiro acompanhou, o maior e mais importante traficante do Brasil foi preso por mim, Fernandinho Beiramar. Está preso até hoje. Garotinho, o que você pretende fazer com as milícias do Rio, os narcomilicianos hoje que também vendem droga, dominam as comunidades? Porque para além das facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas, que tem pelo menos 3, Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando, o senhor tem também a milícia atuando aí, dominando o território. Então a sua estratégia é para combater o crime organizado no Rio? Não há possibilidade de existir milícia e tráfico se não houver conivência do aparelho policial. Da outra vez eu fiz uma grande faxina na polícia e é necessário que isso seja feito mais uma vez. Infelizmente, a polícia como um todo é uma instituição extremamente necessária, ela precisa ser prestigiada, mas a gente tem que separar o joio do trigo. O que nós percebemos claramente é que com o abandono da corregedoria externa e com um certo afrouxamento do papel da polícia quando se implantou as UPPs e se colocou numa proximidade muito grande, numa promiscuidade, o crime com a polícia, isso fez com que houvesse um problema grave hoje de conivência. Vira e mexe, você está vendo aí policiais envolvidos com crime. Não dá. Polícia é polícia, bandido é bandido e cada um tem que jogar dentro do seu quadrado. Fabi. Garotinho, aproveitando então a oportunidade, como o senhor está falando bastante do passado e a gente pretende também, né, saber do futuro aí da sua pré-candidatura, o senhor vai se apresentar como o velho garotinho que começou a sua trajetória política há 40 anos atrás, ou o senhor vai se reformular e se apresentar como um novo garotinho? Olha, eu não sou tão velho assim, eu tenho 62 anos, né? Embora digam que eu nem pareço que tenho isso tudo, mas tenho 62 anos. E você tem que ser contemporâneo. As minhas propostas são propostas contemporâneas. Elas todas têm que ser adaptadas para a realidade do momento em que nós vivemos. Ninguém pode viver de passado, mas o passado também é uma garantia que aquilo que você fez de positivo, eu saí do governo com a maior e melhor avaliação que um governador já saiu na história do Rio, era mais de 86% de bom e ótimo, tanto que a minha esposa foi eleita no primeiro turno, na sequência, que eu vou fazer aquilo que eu estou prometendo. Eu vou reduzir o ICMS do material de construção para que seja impulsionada a construção civil no Estado. Eu vou reformular a cadeia produtiva
do setor naval para que os estaleiros voltem a funcionar como funcionavam na minha época, gerando milhares de empregos. Eu vou implantar cursos tecnológicos nas FAETECs para que os jovens possam ter capacidade de voltar a ocupar espaço nas novas profissões que estão surgindo. Eu vou transformar os presídios em unidades prisionais de trabalho, como eu comecei a fazer, botando os presos para trabalhar, para fazer carteira escolar, uniforme para a polícia. Eu vou fazer uma série de coisas novas que foram abandonadas, algumas que foram iniciadas e outras que são contemporâneas, que são assuntos pertinentes, né? Como, por exemplo, essa questão do trabalho hoje à distância, que tem muitas atividades no Estado que nem precisa estar presente. Mas, Garotinho, o Estado hoje tem dinheiro para isso? Porque estava em recuperação fiscal, nós temos, assim, regiões, né, que precisam de ajuda, Itaboraí, Macaé, cidades que acabaram esvaziadas. Então, de onde vem essa grana para fazer isso tudo que você está dizendo? Olha, William, eu me lembro que quando eu assumi o governo do Estado, o ex-governador que me sucedeu, Marcelo Alencar, ele dizia: coitado desse garotinho, em maio ele sai corrido do Estado. Eu peguei os salários atrasados, coloquei em dia. Eu renegociei a dívida do Estado com a União. O Rio era o único estado que não tinha sua dívida renegociada com a União, e sobraram recursos para investimentos. Jamais um governador investiu tanto no interior do estado como eu investi. Na própria cidade que você está falando, Itaboraí, foram feitos muitos investimentos. O hospital regional que está abandonado, restaurante popular, casas na reta, estrada ligando, enfim, Itaboraí a outras regiões, água no principal distrito de Itaboraí, Manilha. Dinheiro tem. Agora, tem que ajustar as contas. O que é ajustar as contas? Não roubar, não deixar roubar e gastar somente naquilo que é necessário. Quando o Estado paga R$450 numa bola de basquete, como o senhor Cláudio Castro está gastando nesse programa de esporte, comprando milhares de bolas, custando cada uma R$450, ora, aí não dá, né? Fabi. Então, a gente está ouvindo aqui, vi que o senhor tem um plano de talvez uma recuperação fiscal, falou sobre um primeiro trimestre, tudo estipuladinho. É o primeiro passo. Eu falei, o primeiro quadrimestre nós vamos cuidar de rever o plano de recuperação fiscal. O Rio está de pé hoje, agradeço ao governo federal. Porque se não fosse o governo federal, o Rio de Janeiro não tinha dinheiro para pagar nem os funcionários. O Sérgio Cabral foi de uma irresponsabilidade tamanha que adquiriu um monte de empréstimos sem condições de pagar para fazer Olimpíada e Copa do Mundo. Eu fui o único político do Estado, ganhei inclusive impopularidade por isso que eu dizia: o Estado não tem dinheiro para bancar Copa do Mundo e Olimpíada. O Estado se endividou e não teve dinheiro para pagar. E aí o governo federal teve que assumir as dívidas do Estado. Bom, Garotinho... Perdão, Fabi. Pois não, Fabi? Não, pode concluir, pode concluir. Não, eu queria falar dos teus concorrentes. Quem é que está disputando contigo aí que você acha que vai te dar trabalho nessa eleição? O governador atual, Cláudio Castro, quem mais vem aí? Olha, eu respeito todos os candidatos, eu costumo dizer o seguinte: eu sou apenas o mais experiente e mais preparado. O Marcelo Freixo é o candidato da esquerda no Rio de Janeiro, o candidato do Lula, né? Mas não teve a oportunidade ainda de administrar nenhuma quitanda. Imagina governando um estado com os problemas dramáticos que o Rio de Janeiro tem, inclusive de renegociar sua dívida. O atual governador segue o descaminho que já levou esse estado para o buraco. Então, eu vejo que a população vai olhar entre os três e vai dizer: aqui, pelo menos, nós temos a certeza que fez um bom governo, foi bem avaliado, tão bem avaliado,
que saiu para ser candidato a presidente da República, quase ganhou a eleição e a esposa foi eleita no primeiro turno. Eu lembro sempre isso. Se eu tivesse sido mau governador, o povo não teria eleito Dona Rosinha, minha esposa, governadora no primeiro turno, graças aos programas sociais, à política de investimento na segurança pública, a política de investimento nas escolas técnicas do Estado, a valorização do interior do Estado, a geração de empregos em vários setores. O Rio de Janeiro, William, não produzia um carro. Hoje é o segundo polo automotivo do Brasil, só atrás do ABC. Você chega na região ali de Resende e Porto Real, está lá a Volkswagen e uma série de outras empresas, a Peugeot, Citroën, todas produzindo o segundo polo automotivo do Estado. Iniciado por quem? Antony Garotinho. Garotinho, a gente está chegando no final. Você topa um ping-pong? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou te passando os nomes ou os temas e você vai respondendo. Jair Bolsonaro. É uma pessoa... Deixa eu te dizer aqui, eu preciso pensar bem aqui, mas ele, vamos dizer, corajoso. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um conhecedor do direito que tem, a meu ver, né? A meu ver, tem, com toda a sinceridade, com todo o conhecimento de direito que ele tem, a meu ver, está se excedendo um pouco. Lula? Olha, Lula, eu fui coordenador da campanha de Lula, em 98, quando a chapa era Lula, Brizola e eu era do PDT. Lula foi um grande operário, hoje é um político profissional. Comando Vermelho. Bandido. Contravenção. Contravenção é contravenção, embora eu considere que num país onde você tem a Caixa Econômica Federal promovendo uma quantidade enorme de jogos, né? Você tem uma emissora de televisão, o SBT, fazendo telecena e jogo para tudo quanto é lado. Você proibir jogo de bicho é hipocrisia, né? Transporte de massa. Olha, no Rio de Janeiro nós precisamos enquadrar essa supervia, o que ela faz com o povo do subúrbio do Rio e da Baixada Fluminense é uma covardia. Saneamento básico. A privatização da SEDAI não foi tão transparente quanto deveria ser. Baía de Guanabara. Melhorou muito, mas ainda falta muito para chegar àquele ponto que todos nós desejamos. O programa de poluição da Baía de Guanabara foi um avanço, mas ainda precisamos mais. Quem é o Garotinho? Aí eu deixo por conta dos outros, porque senão é muita vaidade você falar de você mesmo, né? Então, eu perguntar aqui para o William, quem é o William? Garotinho, queria te agradecer esse bate-papo. Você que é pré-candidato pela União Brasil ao governo do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Espero reencontrar o senhor em outro momento, até mesmo num debate com os outros candidatos. Muito obrigado por atender a Jovem Pan News. Obrigado a você, obrigado a Fabiana, obrigado a todos os telespectadores. Eu quero dizer o seguinte, como eu fui, durante anos, depois do Brizola, o maior adversário da maior emissora de televisão do Rio de Janeiro, né? Então, não acreditem em tudo que falam do Garotinho, procure se informar. Muito obrigado, boa noite, bom descanso.